Olá, pessoal, gratidão, paz e luz para vocês. Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Roger, para quem ainda não me conhece. Sobre questionamentos sobre as dosagens das receitas no canal do YouTube, sobre a quantidade, por que tem que tomar uma xícara só na semana do chá, por que se eu tomar mais de 3 xícaras meu organismo fica intoxicado, pode ser prejudicial, por que você fala que certas plantas só podem utilizar uma semana apenas? Né? Por quê? Por causa da toxicidade. Mas o que vem a ser tudo isso? Então eu resolvi explanar para vocês com maior grandeza de detalhes o porquê que isso acontece no nosso organismo, esse acúmulo que acaba trazendo prejuízo ou sendo muito prejudicial a tudo aquilo que a gente conhece como vida, como ser humano, como organismo, problema digestório, e aí interagem com as células. Por que as pessoas acabam ficando intoxicadas? Por causa de plantas. Então aí que eu vou entrar, ok? Bom, inicialmente, e a grosso modo, né, como eu sempre falo, eu vou dar uma pincelada sobre o assunto, porque se eu falar muito, acaba ficando muito cansativo também o vídeo. Também fica muita informação e a gente acaba não prestando muita atenção, ainda mais hoje em dia, na correria que a gente vive, né, da correria do dia a dia. Então eu vou falar para vocês sobre os glicosídeos cianogênicos, que são compostos de cianeto produzidos naturalmente por várias plantas, como defesa contra herbívoros. Herbívoros. Quem são os herbívoros? Herbívoros podemos catalogar como coelhos, como abelha, como borboleta, como girafa. Né? A girafa ela come as folhas lá de cima da árvore e tudo mais. Insetos, não precisa entrar no mérito, a gente já sabe quem são os insetos, e os moluscos. Moluscos nós podemos catalogar como lula e também como esqueci o nome, como é que chama? Lesma. Sabe os caramujos, que a gente chama de lesma? Você fala, meu Deus, o meu quintal tá cheio de lesma, não sei o que eu faço. Então as plantas elas têm uma defesa natural e própria para poder se defender desses ataques externos que acontecem com ela. Então quando esse material, esse químico, o glicosídeos cianogênicos, quando eles são hidrolisados ou ingeridos por nós ou por herbívoros, certo? Forma o cianeto de hidrogênio no nosso corpo. E o que acontece? Quando também pode ser encontrado naturalmente em baixas concentrações no solo. Então não é só nas plantas, tem no solo também, na água e em vegetais que já são mais característicos, que têm uma vibração mais forte. Então assim, o que eu posso dizer dessa forma? Por isso que eu sempre falo nos meus vídeos que nós temos plantas que eu falo assim, olha, essa planta tem uma toxicidade baixa, essa planta tem uma toxicidade mediana, essa planta tem uma toxicidade mais forte, ela tem muito forte a toxicidade dela, não vamos ingerir. Essa planta tem uma toxicidade forte, a gente vai utilizar só na parte externa, só na pele, só no cabelo, você entendeu? Isso eu sempre falo e cito dos meus vídeos. Por que o Roger sempre bate nessa mesma tecla que às vezes fica até chato, fica cansativo ficar ouvindo isso? Por quê? Ok? Por exemplo, a mandioca brava. A mandioca brava, ela tem altas concentrações desses glicosídeos, entendeu? Cianogênicos. Então, ela é extremamente fatal para o nosso organismo. Ela pode matar um animal, como ela pode matar um ser humano. Né? Eu não sei nem se meu vídeo vai sair fora do ar por ter utilizado essa palavra. Né? Aniquilar, por exemplo, né? O ser humano. Então, assim, determinados alimentos, como sementes da maçã, por exemplo, e amêndoas, têm concentrações moderadas, medianas, como eu sempre uso a palavra mediana, de cianeto. Cianeto é um químico que ele tira a vida de um animal e de uma pessoa. Então, as plantas também apresentam isso. Por isso que eu falo toxicidade baixa, mediana e alta, ok? Por exemplo, também para vocês entenderem, a inalação da fumaça do cigarro e de incêndios. Por exemplo, seu prédio pode pegar fogo, você ficar trancado no apartamento, você pode morrer com cianeto.
Entendeu? Residências também quando pegam fogo, que eles falam assim, você tem que sair o mais rápido possível de lá, por causa da fumaça, porque você vai estar exposto ao cianeto e pode simplesmente aniquilar a sua vida neste momento. Então, para você ver como que é preocupante e poderoso o negócio, entendeu? A consequência direta mais importante é o bloqueio da cadeia respiratória, por exemplo, essa parte fecha, né? Essa parte fecha, a epiglote é onde você morre com asfixia. Ou se não, problemas relacionados ao pulmão, né, respiratório, e ao metabolismo do oxigênio, que faz parte desse processo respiratório, ok? Então, os efeitos da exposição aguda ao composto são observados sobretudo no sistema nervoso central, então ele faz contato com o sistema nervoso central e a parte cardiológica, e você é simplesmente aniquilado. Você morre praticamente com uma asfixia. Ok? Os sinais e sintomas mais comuns quando você está ingerindo esse químico no seu organismo que está te trazendo uma intoxicação são os sinais mais comuns: dores de cabeça, vertigem, diminuição da coordenação motora, ok? Você não consegue se expressar, né? Você fica praticamente ali jogado, né? Sem se salvar, você não consegue ter essa locomoção motora. É onde você não consegue nem se salvar, você começa a se arrastar onde você está e daí você para ali, você morre ali. Arritmia cardíaca, normalmente, bradicardia, ok? Que os batimentos vão cessando, vão terminando, e é onde ele para, seu coração para, e é onde você termina a vida por ali. Torpor, que eu acabei de falar, coma e morte. Você entendeu? É um processo que não tem como, certo? Quando você consegue entender o que está acontecendo no seu organismo, dá tempo de você se salvar, claro. Existem situações, tomar bastante água, tentar forçar o vômito e aí por diante, quando você ingere uma planta, ok? Ir diretamente ao médico o mais rápido possível para você ter o atendimento adequado. Chegar lá e falar, olha, eu usei uma planta assim, acima do limite, me ensinaram uma receita e eu fiz triplicada essa receita. É onde você vai acumular essas toxinas no seu organismo, ok? Por exemplo, para vocês entenderem também as defesas das plantas. Os espinhos são formas de defesa e proteção por perda excessiva de água. Então, por exemplo, a família Cactaceae, os cactos, nos espinhos, além de ser defesa, também ficam algumas gotículas de água. Ele também consegue processar água através desse contato com a água. Os espinhos também servem para essa façanha. Ou quando você se espeta numa roseira, fica ardendo, fica queimando, fica tudo vermelho. Cria uma aura vermelha em volta daquele furo. É o nosso organismo se defendendo daquele ataque externo que pode ser uma toxina fatal. Então o nosso organismo está ali se defendendo. Então para você ver como que são as defesas do nosso organismo, das plantas, dos animais e tudo mais. A urtiga tem pelos nas suas folhinhas e contato com a nossa pele, ela causa um vermelhidão, uma irritação temporária por causa do ácido fórmico. O ácido fórmico ele é bem presente nas folhas da ortiga. Então, se você vai colher a ortiga, você já sente essa queimação. Você vai colher a acerola, as frutinhas da acerola, as folhas trazem uma queimação na pele. São tudo defesas das plantas, das árvores e tudo mais. Por isso, eu deixei bem claro nos meus vídeos, nas receitas, que você só pode usar esse chá uma vez por semana, porque ele tem um teor de toxicidade alta. Olha, não use mais que 3 xícaras ao dia, porque essa planta deve ter uma toxicidade alta. E eu sempre explico nos meus vídeos e sempre deixo bem explícito nas informações dos mesmos. Na parte de baixo do vídeo tem as informações, tem de onde eu tirei aquelas informações, os estudos científicos e tudo mais. Então existe uma biologia por detrás disso para garantir a sua cura, para garantir a sua imunidade, para garantir que seu organismo reaja com saúde e tire essa enfermidade do seu corpo, mas com as doses certas, do período certo, da forma certa. Tem plantas que em 7 dias resolvem meu problema. Tem plantas que 14 dias resolvem meu problema. Tem plantas que em 21 dias está perfeito, aniquilou aquilo que estava me incomodando na minha não saúde, né, na minha doença. Tem plantas que precisam de 2, 4 meses para tratamento.
Por exemplo, uma gordura do fígado, eu preciso de 4 meses para tirar a gordura de um fígado. Então eu tenho que usar umas plantas específicas em conjunção com outras para que essas moléculas no meu sistema funcionem corretamente e me traga a cura. Então por isso que hoje eu resolvi fazer esse vídeo falando desses glicosídeos cianogênicos, que quando eles são ingeridos por nós ou por herbívoros, nós fazemos uma síntese de cianeto no nosso corpo. Eles transformam em cianeto e é onde traz uma grande toxicidade para o mesmo. E a gente pode chegar a ser aniquilado neste momento. Então é muito importante a gente verificar as respostas do nosso organismo. Se você sentir que uma planta te fez mal, pare imediatamente o uso e beba bastante água, ok? Se você não se sentiu bem, trouxe uma dor de cabeça, trouxe um mal-estar, trouxe um vômito, trouxe uma prostração, eu tomei um chá e fiquei lá da cama jogado, não conseguia nem sair da cama, fiquei assim, acabado, destruído. Por quê? Porque aquilo não te caiu bem. Entendeu? Se é uma planta que entra no meu sistema nervoso central, um ansiolítico, uma camomila é um ansiolítico. Então, eu tomei uma camomila, deu uma relaxada, gente, ela fez a função dela corretamente. Agora, se você tomou um chá e começou a vomitar, aí a gente tem que rever o que você fez, ok? Por isso que eu sempre enfatizo nos vídeos as contraindicações e as interações medicamentosas, porque elas são muito importantes para o nosso organismo. Por isso que você vê vídeos, às vezes, no canal de algumas pessoas com 1 minuto explicando sobre uma planta. Mas tem muitas situações por detrás disso que pode acarretar problemas para o seu organismo. Então, as contraindicações são muito importantes, as interações medicamentosas. Eu não sei se é uma criança que está tomando, porque a dosagem é de uma forma, ou se é uma pessoa com a melhor idade, né? Porque quando a gente vai se envelhecendo, a gente vai perdendo algumas funções do nosso organismo. E as vitaminas e os minerais demoram um pouco mais para interagir, ou o nosso organismo nem consegue mais interagir com tanta propriedade como era antigamente. Então é muito importante a gente enfatizar nessa hora as contraindicações e as interações medicamentosas e também fazer um acompanhamento clínico. É muito importante. Então, por isso que pode acarretar problemas no organismo. E se você o tiver, pare imediatamente o uso do chá. Eu sempre falo, às vezes as pessoas escrevem aí no canal: Roger, eu fiz uma dosagem assim, eu passei mal. Não faça mais, não tome mais esse chá. Muda. Vamos mudar a situação, vamos procurar uma outra erva, um outro chá, uma outra casca, uma outra semente que possa te ajudar neste momento. Com segurança, com a dosagem certa e da forma certa. Assim a gente tem respostas positivas para o nosso organismo. Eu nem posto plantas muito tóxicas, não explico muito sobre chás de plantas assim e também nem tenho aí no canal vídeos falando muito sobre essas plantas, porque o meu receio é de repente falar de uma planta extremamente tóxica, que eu possa ter uma cura efetiva de uma certa doença, mas eu não sei como que a pessoa vai fazer daquela forma. De repente ela pode comprometer o seu organismo e de repente querer trazer a culpa para mim, falar: olha, o Roger que me ensinou. Então é muito complicado, gente. Existe uma série de situações. Então quando a gente tem entendimento que a gente tem a dose certa, a forma certa e o período certo, 7, 14, 21, 2 meses, 4 meses, aí a gente consegue ter uma efetividade, uma melhoria da nossa saúde, até uma cura e também aumentar a nossa imunidade, que é essa a intenção. Por exemplo, tirar gordura do fígado. Eu preciso de 4 meses mais ou menos para que isso aconteça, para que eu consiga. Então assim, não é fácil você interagir, você entender, você analisar, ingerir e acompanhar um processo clínico. Cada organismo tem uma resposta diferenciada, mas se as respostas forem negativas do seu organismo, pare imediatamente o uso desse chá que você está fazendo, desse tratamento, porque ele não te caiu bem, o seu organismo não aceitou, não entendeu e a gente tem que mudar para uma outra planta, ok? Assim fica seguro. Então é muito importante a gente falar tudo sobre ela e mesmo assim tem muitas plantas que ainda estão em estudo, tem muitas plantas que não foram catalogadas, então a gente precisa saber o teor biológico dela para a gente poder ter uma efetividade de melhoria da nossa saúde.
Então fica a dica, espero ter ajudado. Isso foi um vídeo esclarecedor. Não entrei muito no mérito da parte biológica, porque tem muita gente também que não entende nomes científicos, nomes mais profundos. Fala, o que ele está falando? Estou entendendo. Então a gente tem que ser um pouco mais prático nas explicações. Não ser tão científico, porque tem pessoas que não gostam de ser científicas. Elas gostam de pensar o mais prático, entender e resolver o mais prático com mais praticidade. Ainda mais hoje em dia, que a gente tem que ser o mais prático possível, não é verdade? Espero ter ajudado, gratidão e até o próximo vídeo. Obrigado por me ouvir. Gratidão.